As sociedades de socorros mútuos que surgiram no final do século XIX e início do século XX foram os embriões dos sindicatos brasileiros. E o crescimento do movimento sindical no país se deve muito ao desenvolvimento industrial. A Estrada de Ferro, que já contava com seu próprio sindicato de trabalhadores, foi uma das principais alavancas do boom industrial em Jundiaí. Graças a ela, que já naquela época escoava a produção agrícola para o Porto de Santos, diversas indústrias, como as têxteis e as metalúrgicas, se instalaram na cidade. Em 29 teve a crise do café. O que aconteceu com a crise do café? Cessou as importações, que as coisas começaram a também ficar bastante caras, e começou a política de substituição de importações. Começou a se fabricar aqui o que se importava de fora. E isso deu um impulso bastante grande para as indústrias. E isso também, logicamente, alavancou ainda mais o movimento sindical. Na década de 1930, Getúlio Vargas chega ao poder. E já nos primeiros anos de governo, começava a se pensar em leis trabalhistas, que até então eram muito escassas. E foi a partir dessas discussões que surgiu a consolidação das leis do trabalho. Criada em 1943, a CLT reuniu em um mesmo documento direitos e deveres de trabalhadores e empregadores. É o principal instrumento até hoje para regulamentar as relações trabalhistas. Aqui estão anotados textos relacionados à jornada de trabalho, férias, registro em carteira e, claro, a organização sindical. Mas essa organização sindical ficava mesmo no papel. É que na época de Getúlio Vargas, o governo mantinha os sindicatos sob sua tutela. Contra tudo e contra todos, porém, os trabalhadores não deixaram de reivindicar melhorias nas condições de trabalho. Em Jundiaí, no ano de 1943, depois de mais de 6 anos de organização dos metalúrgicos, surge o sindicato da categoria na cidade. Mesmo contra a pressão dos empresários e do governo, o sindicato, formado basicamente por funcionários da companhia mecânica, luta principalmente contra a exploração dos trabalhadores, que naquela época chegavam a labutar até 10 horas por dia. Devido ao crescimento das indústrias, e o aparecimento da Krupp, Cífico, Vigorelli e outras, os sindicatos foram obrigados a se estruturarem para poder atender a necessidade dos operários. As necessidades eram enormes, as empresas não forneciam nada. Então foi preciso que os trabalhadores que passaram a fazer as reivindicações não fizessem as reivindicações de forma isolada, mas fizesse ela através de um grupo, de forma organizada. Nas décadas seguintes, outros sindicatos foram surgindo em Jundiaí. Em 1953, por iniciativa de um grupo de trabalhadores da empresa Sica, foi fundado o Sindicato dos Alimentícios. A empresa que tinha o maior número de trabalhadores durante muito tempo aqui na nossa entidade. Então começou com eles, depois aí com os trabalhadores da Paulette, Flashman Royal, Vanelli, e aí começou a dar o crescimento na nossa entidade. Os trabalhadores precisam de uma organização e com certeza naquela época eles tinham que estar fazendo as suas reivindicações, tinham coisas em comuns que eles queriam construir, e aí acabou fundando o sindicato, e aí a gente está aí há mais de 50 anos. Mas fazer sindicalismo naquela época não era nada fácil. As greves continuavam sendo combatidas e o movimento só não ficou completamente paralisado graças à atuação dos comunistas. Mesmo assim, a organização dos trabalhadores era reprimida com violência pelo governo. Até em 61, nós uma greve, depois de 65, na conquista do 13º, na Praça da Sé foi posto polícia em cima do sindicalista, morreram 3. Aqui em Jundiaí, na fábrica Lequeiroz, um diretor do sindicato, o tesoureiro do sindicato dos químicos, foi atropelado, depois de 8 ele morreu.